Cumprimentamos a todos, desejando que o momento possa ser de reflexão, porque estamos vivendo um período difícil. E por isso, se calhar falar de tempo não será descabido. O tempo que tudo traz e tudo leva, pois, como nós sabemos e nos apercebemos, nada é para sempre. Embora desejando que a nossa preocupação atual seja substituída por uma solução rápida, tenhamos presente uma frase anónima, mas que pensamos de um grande alcance. Deus nem sempre vai responder às nossas orações com sim ou não. Às vezes, a resposta é espere. Talvez por isso, encontramos no Antigo Testamento uma profunda reflexão sobre a questão do tempo. Segundo alguns estudiosos bíblicos, esta reflexão é atribuída ao sábio rei Salomão e está em Eclesiastes 3, 1 e 2. Uma palavra muito curiosa, Eclesiastes. A palavra é hebraica, embora com tradução grega, e representa aquele que reúne. Mas é tradicionalmente traduzido como professor ou pregador. E lá nós lemos: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para tudo. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Muitas vezes a natureza humana acaba vivendo em função do tempo. Mas o que é que será isso de viver em função do tempo? É simples. Vivemos aguardando. E aguardando o tempo para conseguir o que desejamos. Sempre estamos ansiosos, aguardando que o bendito tempo faça o milagre acontecer. Não vivemos as nossas vidas de uma forma normal, mas vivemos somente em função do milagre que nós, os espíritas, sabemos que não existe. Diante de algumas situações, quantas vezes chegamos até a perguntar: mas quando é que será? Por que é que não acontece agora? De uma coisa podemos ter a certeza: de nada adianta querer apressar e tomar atitudes para acelerar as coisas que ainda não merecemos. Claro que isso, ao contrário de acelerar, vai atrasar. Porque tudo vem no seu tempo, dentro do prazo que é previsto por Deus. Uma vez ouvimos dizer que o tempo é uma maneira de Deus nos aperfeiçoar. Para nós é tempo, mas para Deus é tratamento. Quem sabe se o que pretendemos ainda não chegou, devido, sobretudo, a atitudes e posicionamentos nossos, e que Deus, tranquilamente, aguarda que modifiquemos. A natureza humana não é muito paciente, ou melhor, nada paciente. Temos pressa em tudo e com tudo. Então o que acontecem os atropelos da vida? Aquelas situações que nós mesmos provocamos por pura ansiedade de não aguardarmos ou não sabermos aguardar o tempo certo. Alguém poderia dizer: mas quando é esse tempo certo? Como vou saber quando esse tempo vai chegar? Basta observarmos os sinais. Se o fizermos, nós sabemos. Quando for tempo, isso nos trará tranquilidade, alegria. Não estaremos mais angustiados, não estaremos mais tristes,
mas sentiremos uma paz total. Geralmente, quando alguma coisa está para acontecer ou chegar até à nossa vida, pequenas manifestações do cotidiano nos enviarão sinais indicando o caminho correto. Sem contar que Deus mesmo vai nos direcionar para o caminho certo. Deus nos estará indicando que agora sim é a hora, é o tempo. Numa de suas muitas obras, Mário Quintana escreveu algo maravilhoso. Com o tempo vamos aprendendo que o segredo não é correr atrás das borboletas, mas é cuidar do jardim para que elas venham até nós. Ou seja, não vivamos em função de bens, de coisas, de sonhos, de pretensos milagres. Apenas cuidemos de viver. Conseguiremos os nossos objetivos naturalmente. A partir de agora, não pensemos que são as coisas que vão cumprir-se e acontecer no nosso tempo, porque elas irão acontecer no tempo de Deus. E isso, com certeza, vai facilitar lidarmos com a nossa ansiedade. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem um lugar especial. Porque é ele que acalma as paixões indevidas, ensina que tudo tem a sua hora e local certos, e é o tempo que cicatriza as feridas das dores profundas. Quantas vezes colocando o algodão do penso anestesiante nas chagas que ficaram abertas. É o tempo que nos permite amadurecer. E falo através do exercício sadio da reflexão, adquirindo agora ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas nossas faces, espalha neve nos nossos cabelos, ensina calma e paciência, quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói tudo aquilo que é falso, sobretudo os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre. E ele ensina sem pressa. Aguarda um pouco mais e espera que cada um, na sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra, no correr dos anos, que o verdadeiro amor supera a idade. O verdadeiro amor supera a doença, a dificuldade e permanece connosco para sempre. Neste mundo, tudo tem a sua hora. Cada coisa tem o seu tempo. Há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz. Mas não nos esqueçamos. Há sempre o tempo de amar. Conta-se que um jovem lenhador ficara profundamente impressionado com a eficácia e a rapidez com que um velho, experiente lenhador da sua região, da região onde ele morava, cortava e empilhava a madeira das árvores que cortava com uma grande rapidez. O jovem admirava-o e o seu grande desejo era, de um dia, tornar-se tão bom, se possível até melhor, que aquele homem no ofício de cortar madeira. Certo dia, o rapaz resolveu procurar o velho lenhador, com o propósito de aprender com ele, aprender com quem mais sabia, e assim ele poderia tornar-se o melhor lenhador que aquela cidade já tinha ouvido falar. Era esta a pretensão do jovem. Passados apenas alguns dias, naquele aprendizado,
O jovem resolveu que já sabia tudo e que aquele senhor não era tão bom, afinal, quanto falavam e ele pensava. Impetuoso, afrontou o velho lenhador, desafiando-o para uma disputa. Quem cortaria mais árvores num dia de trabalho? O experiente lenhador aceitou, sabendo que seria uma oportunidade única para dar uma lição ao jovem arrogante. E lá se foram os dois decidir quem seria o melhor. De um lado, o jovem, forte, robusto e incansável. Ele mantinha-se firme, cortando as suas árvores sem parar. Do outro, o velho lenhador, desenvolvendo o seu trabalho silencioso, tranquilo, mas também firme, e sem demonstrar nenhum cansaço. Num dado momento, o jovem olhou para trás, para ver como estava indo o trabalho do velho lenhador, e qual não foi a sua surpresa ao vê-lo sentado. Aí sorriu e pensou com os seus botões. Além de velho e cansado, está ficando tolo. Por acaso ele não sabe que estamos numa disputa? Assim ele prosseguiu cortando lenha sem parar, sem descansar um minuto. Ao final do tempo estabelecido, encontraram-se os dois, e os membros da comissão julgadora foram efetuar a contagem e a medição. Para a admiração de todos, foi constatado que o velho lenhador havia cortado quase 2 vezes mais árvores que o jovem desafiante. Este, espantado e irritado ao mesmo tempo, perguntou-lhe: qual o segredo para cortar tantas árvores, se 1 ou 2 vezes que parara para olhar, o vira tranquilamente sentado? Ele, o jovem, ao contrário, não havia parado ou descansado uma única vez. Aquele velhote, com sapiência, respondeu-lhe: todas as vezes que me vias sentado, eu não estava simplesmente parado e descansando. Eu estava afiando o meu machado. Reflitamos sobre o ensino trazido por este conto. Obviamente que com um machado mais afiado, o poder de corte do velho lenhador era muito superior ao do jovem. Este, embora mais vigoroso na força, certamente não percebeu que com o tempo de uso o seu machado perdeu fio e com isso perdia a eficácia no corte. Conosco muitas vezes acontece um pouco a mesma coisa. Quando chegamos a determinadas épocas das nossas vidas, como a que vivemos atualmente, esta lição pode ser muito bem aplicada. É tempo de afiar o machado. Embora achemos que não devíamos parar, que tempo é dinheiro, que vamos ficar para trás, perceberemos na prática que se não pararmos para amolar o machado, não conseguiremos êxito. Amolar o machado não é apenas descansar o corpo, é fundamentalmente parar e refletir, avaliar, limpar a mente e reorganizarmos o nosso íntimo. Amolar o machado é raciocinar, usarmos a nossa inteligência para descobrir se estamos usando as nossas forças atuais da melhor forma possível. Assim, guardemos algum tempo para essas práticas realmente necessárias e veremos mais tarde que nosso machado poderá cortar as árvores com muito mais eficiência, ou seja, resolvermos os nossos problemas. Ganharemos o tempo que é tão precioso. Tudo leva o seu tempo, seja para aprender, para compreender
ou para praticar. Reflitamos também no porquê do momento atual. Para nós, ele tem que nos trazer um aprendizado, trazido pelo superior desígnio que desconhecemos, dadas as nossas mortais limitações. Aceitemo-lo com resignação, mas sem nos acomodarmos. Temos de fazer a nossa parte. Temos de compreender que a ação de cada um é fundamental. Pratiquemos as medidas que nos estão recomendadas, sem esmorecermos. Alimentemos a fé e fortaleçamos a esperança de que tudo passará. A marcha da humanidade tem ciclos e muitos têm sido parecidos com o atual. Aconteceram e passaram, como este também passará. Bacilos, bactérias, vírus e outras formas ínfimas sempre nos têm acompanhado, tendo sempre sido vencidos pela ciência do homem, superiormente dirigida pelo Criador, que permite as necessárias descobertas. Pensemos quantas pessoas, na retaguarda da pandemia, que nós pensamos estar inativos, parados, estão afiando os machados para surgir a necessária solução. O tempo é verdadeiramente um tesouro e deve ser muito bem aproveitado, mas a pressa nem sempre indica um bom aproveitamento do tempo. Por vezes, devido à pressa, faz-se necessário repetir as tarefas mal feitas. Aproveitar bem o tempo é saber administrá-lo, de forma que todas as tarefas por ordem de prioridades sejam executadas da melhor e mais correta forma. Aproveitar bem o tempo é saber dividir as horas para o trabalho, para o descanso, para o próprio lazer e o estar com a família. Aproveitar bem o tempo é saber viver as horas com equilíbrio. Era isto que nós andávamos fazendo? Sejamos sinceros. Não. Corríamos desordenadamente, muitas vezes para lugar nenhum, ou andávamos em busca de coisa nenhuma. Chegou o tempo de afiarmos os nossos machados, dando o correto fio à nossa vida. Este tempo tem de ser de profunda reflexão. Se não o fizermos, não aprendemos a lição. Seremos repetentes, com necessidade de repetir situações iguais ou piores, com maiores sofrimentos. Numa de suas epístolas, uma das suas cartas aos Romanos, Paulo de Tarso fala sobre a importância do tempo. E segundo ele, aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. Palavras de Paulo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor o faz. Ou seja, quem desvaloriza o dia que vive é ingrato para com Deus. A maioria das criaturas estávamos sendo ingratos com o Criador. E ainda não percebíamos os valores infinitos do tempo. Existem os que efetivamente abusam dessa concessão divina. Sentem-se na posição de criadores do universo. Só que, ao reencarnar na Terra, o homem é investido na condição de usufrutuário de variados tesouros, sendo o tempo um deles. E só mediante o seu uso sóbrio e útil podemos providenciar o nosso aperfeiçoamento espiritual. Sendo a vida imortal, o homem sempre disporá de algum tempo. Mas afinal, que representa o tempo? Se ele estivesse em luz, um tempo apagado, sem equilíbrio, desordenado, sem saúde, doente, ocioso, sem nada a fazer. São raros, portanto,
os que valorizam o dia nas suas infinitas possibilidades, os que trabalham com seriedade, que perdoam, que tecem conversações sadias, cuidam de ser agentes da paz e do progresso. Em toda a parte, nós sabemos que se multiplicaram as fileiras dos que procuravam desbaratar o dia. A velha expressão popular, matar o tempo, evidencia o descuido com que este tesouro é tratado. Horas gastas em passatempos inúteis, jogos viciantes, conversações nocivas, leituras que não edificam. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação constitui um bem de valor infinito. Os interesses imediatistas do mundo apregoam que tempo é dinheiro. Mas o que, entretanto, verificamos é que os homens, existência após existência, têm de recomeçar obras inacabadas. Eles fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e são os repetentes que recapitularão com sofrimento até conquistarem a experiência sadia. Em quase todos os setores da evolução terrestre, o abuso do tempo complica sempre os caminhos da vida. Entretanto, alguns séculos atrás, recordemos, o apóstolo, quando afirmou que o tempo deve ser do Senhor. E, ao concluir o tempo de mais esta existência terrena, inevitavelmente, cada um de nós responderá em como e em que utilizou o precioso tempo. Se vivemos em paz, no meio das tormentas do mundo, teremos sido bons senhores do próprio tempo. Se tivermos eleito o que nos merecia dedicação em dado instante e o fizemos com serenidade, teremos vivido com o propósito do aprendizado, do aprender a ser. Esta é a desafiadora tarefa que temos que construir na nossa intimidade, aprender a ser. Através do tempo, se nós virmos bem, se conseguirmos exercitar esta pretensão de querermos ser, vamos encontrar o reino de Deus, esta figura tantas vezes apresentada na linguagem de Jesus, nós vamos encontrar este reino de Deus dentro de nós próprios. Que este momento da atualidade seja efetivamente de grande reflexão. Paremos. Aceitemos com tranquilidade o momento, porque de certeza absoluta, nada, rigorosamente nada, está entregue ao acaso. Tudo, como dissemos, tem um superior desígnio que pelas nossas limitadas capacidades não estamos a perceber. Mas um dia, tudo isso chegará aos nossos olhos espirituais com uma compreensão lúcida para percebermos que, com certeza, os causadores de tudo isto fomos e somos nós próprios. Que Jesus nos abençoe neste período tão complicado. Que a nossa fé seja inabalável, como Kardec pedia. Que a nossa doutrina lúcida, que nos explica tudo, ela seja capaz de nos alentar para irmos adiante e enfrentarmos a dificuldade. Sejamos solidários. Nenhum de nós queira ser solitário, pensando que a solidão nos vai resolver tudo e afastar o perigo de nós. Não pensemos. Sejamos solidários, porque neste momento todos somos poucos.
Que esta proposta da noite, tranquila e serena, possa ficar no nosso ouvido e, sobretudo, animando-nos a continuar. Uma boa noite para todos e pela atenção que dispensaram às nossas palavras. Muito obrigado.